Olá, amigos. Tudo bem? Estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais dentro da nossa realidade, naquilo que eu penso. Não quero dizer que estou certo. Me entendam bem, por favor. Mas, no entanto, fica aqui as minhas ideias, que pode ser que ajude alguém de alguma forma a compreender melhor um pouco mais sobre a doutrina espírita, como praticamente hoje as pessoas falam sobre o espiritismo e tudo mais. Bem, enfim. Segundo a doutrina espírita, no seu principal objetivo, diz ser o Consolador. Na verdade, é uma religião que tem a visão principal de consolar as pessoas. Na verdade, essa é uma das metas principais da doutrina espírita. Essa é uma meta principal. No entanto, alguns pensam que a coisa principal são as mensagens mediúnicas, os procedimentos mediúnicos, as curas e tudo mais. No entanto, a proposta principal é essa. É o Consolador enviado por Jesus. Essa é a proposta principal. Mas, no entanto, quando a gente assiste uma mensagem espírita, uma palestra espírita, a gente observa o seguinte, detalhes. Por exemplo, os palestrantes falam muito sobre as leis da natureza, que é a lei de ação e reação. É uma das forças da natureza, natural, mas que ela não se limita à parte material. Ela também atinge a espiritualidade, ok? Ela também acerca a toda a espiritualidade, seja ela em qual grau estiver, não importa o grau, ok? Então, nessa ideia que nós entendemos da lei de ação e reação, todos concordamos com isso, com a natureza, como uma coisa natural, né? Se a gente rouba aqui na terra, a polícia pega, nós somos presos. Ação, o roubo. Reação, a prisão. É um processo natural. Mas, além disso, além desse processo da natureza, na parte física, tem o processo na parte espiritual, né? Enfim, que na espiritualidade, nós mesmos, quando lá chegarmos, iremos nos cobrar dos erros que cometemos. Sendo assim, a gente retorna à Terra para a reparação. Ok? Esse é o motivo principal da reencarnação. É a reparação, porque quando a gente repara, a gente cresce moralmente. É inevitável, né? Qualquer coisa que você repare, conserte o erro que você cometeu, você está evoluindo. Não é verdade? Esse é o aspecto principal. Então, quando a gente ouve muitos palestrantes falarem, aqui se fez, aqui se paga. Eu falo muito sobre isso, porque eu acho isso que é muito importante. Quando vem com essas palavras, eu sinto que me parece mais uma ameaça do que um consolo. Não é verdade? Poxa, se nós estamos aprendendo e cometemos tantos erros no passado, na época que éramos ignorantes, que não tínhamos tanto conhecimento quanto agora temos, a gente se arrepende de uma coisa que não tinha conhecimento. Não é verdade? Por quê? Porque o palestrante falou, aqui se fez, aqui se paga. Tudo que a gente fizer para o próximo vai sofrer. Porém, é um grande engano, um grande erro falar isso, porque isso não é verdade. Simplesmente porque não é verdade. Por que não é verdade? Eu vou explicar para vocês. Primeiro, que a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, as informações da Bíblia Antiga, Antigo Testamento, Novo Testamento, por aí vai, quando Jesus fala que uma caridade paga uma multidão de pecados. Bem, então aí foi revogada essa nova lei, segundo os espíritas, do aqui se fez, aqui se paga, no sentido de passar pela mesma coisa que fizemos os outros passarem. Não é verdade? Não está se contradizendo? Jesus falou, olha, uma caridade apaga uma multidão de pecados. Bem,
Ou a gente acredita nesse Jesus, ou acredita naquele outro Jesus, que disse que aquele que matar pela espada irá morrer pela espada. Não são dois Jesus que a gente vê aí? Engraçado que isso mesmo está dentro do Evangelho. Segundo alguns espíritos, quando falaram com Kardec, falaram sobre isso. Que Jesus falou. Aqui se fez, aqui se paga. Quem matar pela espada perecerá. Então não adianta nada. Vou falar um termo bem chulo, me desculpe. Não adianta porcaria nenhuma tu fazer a caridade. Porque tu vai ter que pagar do mesmo jeito, vai ter que sofrer. Isso é consolo? É consolador isso? Bem, não vejo. Meus irmãos palestrantes, me desculpem. Se algum palestrante ouvir isso, mas isso não é consolador nem um pouco. Muito pelo contrário. É assustador, é amedrontador, é pessimismo, é falta de caridade. É tudo isso, menos consolador. Né? Consolador é, vai e não peques mais. Foi o que Jesus falou para alguns, não foi isso? Vou repetir aqui, uma coisa que eu já falei no vídeo anterior. Paulo de Tarso, na época de Jesus, ele era um soldado romano que caçava e mandava matar os cristãos, não é verdade? Os cristãos eram assassinados na arena, pagavam ingresso para verem os leões devorarem os cristãos. Que espetáculo maravilhoso que promoveu Paulo de Tarso quando era Saulo. Nessa época ele era chamado de Saulo porque ele era romano. Mas, no entanto, naquela mesma vida, uma vida só, quando ele encontrou com Jesus na estrada de Damasco, se converteu em cristão, né? E passou dali para frente, por todo o resto da sua vida, naquela época, a pregar a lei de amor e caridade. Ele não criou religião alguma. Nem espírita, nem nenhum teólogo pode afirmar que Paulo de Tarso criou alguma religião. Ele escreveu tudo aquilo que ele passou durante sua vida, mas não criou qualquer religião. Ok? Seguiu os passos de Jesus, que também não criou religião alguma. Ele se tornou um cristão porque acreditava nas palavras de Cristo. Daí a gente denomina assim. Agora, nós, depois de séculos atrás, hoje chegamos aqui no planeta Terra, não sabemos de onde viemos, de qual planeta nós habitávamos, como eram os costumes, as morais daquele planeta que habitávamos. Provavelmente muito diferente da moral do planeta Terra, muito diferente em todos os aspectos. E viemos para o planeta Terra. Meus irmãos, a maioria da população do planeta Terra hoje sequer viveram na época de Jesus. Então, quando o palestrante fala, nós estamos desde aquela época cometendo o mesmo crime, mesmo pecado, por isso estamos aqui. Não acredite, porque é uma mentira absurda. O palestrante pode não estar com má intenção, mas falta de estudo e compreensão de ver que o número dos habitantes do planeta Terra hoje está chegando a perto de 8 bilhões de seres humanos, que naquela época que Jesus esteve aqui, tinha aproximadamente 360 milhões. São 20 para 1, ou seja, de 20 pessoas que vivem hoje no planeta Terra, 19 não viveram naquela época. Provavelmente uma. Provavelmente, digo provavelmente. Porque muitos que habitavam naquela época de Jesus já devem ter saído do planeta Terra, ter ascendido para um planeta superior. Outros não. Não posso afirmar quantos, mas é lógico que alguns já foram embora. Outros permanecem por aqui. Mas então viemos de Jesus para cá, na época que Jesus nasceu aqui, são 2020 anos. Provavelmente, nesse período, se nós dividirmos por 100 anos, chegaremos ao número 20. E se de 100 em 100 anos, cada um de nós tivéssemos nascido naquela época de 100 em 100 anos, nascendo e morrendo, nós teríamos vivido 20 vezes. Agora, vocês acham que 20 vezes seria o suficiente para um ser humano ser melhor do que nós somos? Fazer coisa melhor do que fazemos? Se temos tantas coisas para, não digo consertar, mas deixar de fazer errado. Ok? A vaidade, o orgulho, a prepotência, a ignorância, a cuspidez, a avarento, a luxúria,
quantos defeitos, né? A inveja, né? A falar mal dos outros, e por aí vai. 20 vezes seria o suficiente? Bem, talvez para alguns, muito raros, mas acredito que para a maioria não seria. Certo? 20 vezes não é o suficiente. Mas, no entanto, quando Jesus fala que uma caridade apaga uma multidão de pecados, aí provavelmente seria suficiente. Porque para cada boa ação que a gente faz para o próximo, sabe aquela caridade que praticamos sem interesse algum? Fazemos por fazer? Aquela que Jesus falou que a mão esquerda não saiba o que fez a vossa mão direita? Aquela que Jesus falou, se sua vista for motivo de escândalo, arranca ela? Da mesma forma que seu ouvido, que sua língua? Não é verdade? Então, se a gente conseguiu fazer isso, se nós conseguimos eliminar algumas coisas, está muito bom. Mas seja como for, irmãos, a maioria de nós não habitávamos esse planeta na época de Jesus. De cada 20, apenas um. Ok? Então, quando os palestrantes pregam, nós estamos, desde a época de Jesus, fazendo as coisas erradas, ele está generalizando, atingindo um número muito grande daqueles que não estavam aqui. Daqueles, muitos, que provavelmente têm a sua primeira existência aqui no planeta Terra. Ok? Então, irmãos, fica aqui a doutrina espírita. Infelizmente, raras vezes, vocês vão assistir uma palestra consoladora. Muitas delas nos amedrontam, copiam, na verdade, as outras religiões, que através do medo e do pavor, as pessoas acabam se filiando às religiões por medo, não por compreensão, não por razão, mas por emoção. Essa é uma proposta oposta à da doutrina pura, que era para ser uma doutrina consoladora. Os espíritos, que nós, até então, antes da codificação de Kardec, nós não tínhamos conhecimento o que ocorria com o espírito depois que o corpo viesse a não ter mais utilidade aqui na Terra. Não sabíamos. Alguns vieram e nos disseram do que passam, mas eles dão a visão deles, do que acontece com cada um deles. Essas comunicações não fazem deles superiores a nós, como pensam alguns. São espíritos superiores, como se fosse espírito com uma luz imensa. Não se esqueçam que esses espíritos que fizeram as comunicações são homens fora do corpo, que tinham acabado de desencarnar há poucos anos. Alguns, muito raros, tinham alguns séculos que estavam desencarnados. Não é verdade? Então, irmãos, eles trouxeram as informações daquilo que eles conheciam, não como verdadeiras absolutas. Não, não é. Dentro das obras mesmo, se nós prestarmos atenção, vamos ver que existem contradições. Não é verdade? Eu vou citar uma, apenas uma, para que a gente observe bem. No Evangelho... Desculpe. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec pergunta ao Espírito se uma criança, quando desencarna, o espírito dela, quando chega na espiritualidade, ele se mantém ainda com a forma e o aspecto do espírito de uma criança, vivendo na espiritualidade como uma criança? O espírito responde claramente: claro que não. Uma vez morto o corpo, não pode mais haver influência. E o espírito retoma imediatamente a sua imagem de uma vida anterior de um espírito adulto. Essa é uma comunicação que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, e lógica, racional. Porque o espírito, antes de encarnar, ele era adulto, né? Aí ele reduz o seu tamanho, quem é espírito entende isso. Reduz o seu tamanho do seu perispírito para poder habitar aquele corpo que está se formando. Então ele era adulto. Como então ele retorna à vida espiritual e poderia ficar lá na espiritualidade como uma criança? Isso tem lógica. No entanto, numa das obras de Chico Xavier, esse médium maravilhoso que passou pelo Brasil, nos trouxe
uma obra rica em informações. Mas, infelizmente, ainda tem uma notícia enganosa dentro de um livro que ele psicografou por um espírito dito na época, não vou citar o nome, espírito dito como espírito de luz, que lá na espiritualidade existe uma cidade de crianças, de espíritos infantis. Ora, meus irmãos, é uma contradição? Onde estará a verdade? Será que é assim? Bem, eu me oponho a acreditar que seja, porque o espírito, antes de nascer aqui na Terra, ele era um espírito adulto, com toda a sua consciência de adulto. Ok? Mas está escrito numa psicografia de Kardec, no livro, no Espírito Famoso, que existe uma cidade de espíritos infantis. Bem, irmãos, é por isso que eu falo para vocês. Eu sou espírita. Li alguns livros espíritas. As obras de André Luiz, eu li todas elas. Conheço assim, superficialmente, porque eu sou uma pessoa ainda com cérebro limitado. Não sou inteligente, muito pelo contrário. Tenho muita deficiência cerebral, de lembrar, por exemplo, e etc e tal. Mas alguns pontos, assim, eu lembro muito bem. Tem uma das obras, um livro de André Luiz, que fala exatamente aquilo que está no Evangelho. Que ele pergunta ao seu mentor, não lembro qual livro, não posso afirmar para vocês, porque, se não me engano, foram 16, 17 livros que André Luiz publicou através de Chico Xavier. Mas não deixe. André Luiz pergunta ao seu guia espiritual que ele estranhava não ver crianças por ali na espiritualidade, uma vez que aqui na Terra tinha crianças. E o seu mentor fala para ele, aqui isso não existe, porque o espírito, depois que desencarna, ele absorve a sua natureza de adulto. Ok? Então, existe ali uma concordância com o que está no Evangelho, num livro da obra de André Luiz. Ok? Mas esse outro, que também o mesmo médium psicografou por um espírito considerado de luz, fala que existe uma cidade. Então, meus irmãos, fica aqui esse esclarecimento. É uma das contradições, tem tantas outras. Mas, enfim, dentro das obras da doutrina espírita existe isso. Mas por que existe? Porque quem escreveu, os espíritos que mandaram essas mensagens, antes de estarem na vida espiritual, eram homens. Ok? Ele continua com as suas percepções, com as suas ideias e pensamentos. E por assim ser, ele vai passar a mensagem naquilo que ele acredita. Não que ele queira enganar, muito pelo contrário. Mas muitas vezes a gente, mesmo sem querer enganar, nós nos enganamos. É da natureza. Porque ainda não temos todo o conhecimento. Mas quando tivermos, não erraremos tanto. Vamos lembrar das coisas que nós fazemos, com toda certeza que está sendo feita corretamente, uma coisa boa. E realmente temos toda a certeza absoluta que é boa e se conclui de uma forma desejada. Mas algumas outras não. Por que algumas outras não? Porque estamos aprendendo. Estamos todos aqui não para sofrer, volto a repetir. Estamos aqui para aprender, para sermos felizes, sim. Fazemos os outros serem felizes da forma que pudermos. É claro que vamos errar, meus irmãos. Está no processo evolutivo. É um maior absurdo acreditar que uma criança entra numa escola, desde a primeira turminha que ele frequentar, e ver essa criança terminar os seus estudos, até depois de formado numa faculdade, e dizer que essa criança tirou sempre a nota máxima em todas as matérias. Não é verdade? Está na natureza o aprendizado, errar e acertar. Está na nossa natureza. Temos que prestar atenção, sim, em nós mesmos. Fazer o possível para melhorarmos. Tá? Mas, no entanto, não saímos dessa vida. Achamos que fizemos tanta besteira e que somos pecadores e que vamos sofrer as consequências. Não, irmão. Nós jamais sofreremos as consequências. Nasceremos de novo tendo condições melhores para fazermos aquilo que deixamos de fazer nessa vida. Não é um estímulo aqui para não nos esforçarmos. Muito pelo contrário. É um esclarecimento, é um consolo para todos nós que já erramos e não sabíamos qual seria o resultado dos erros. Agora sabemos
né? O resultado será o quê? Ter oportunidade de fazer o bem. Ter novas oportunidades de fazer melhor aquilo que ainda não conseguimos fazer. Isso é consolo. Então, meus irmãos, tomem muito cuidado com aquilo que vocês ouvem, com aquilo que vocês leem também. Tem muitos livros, como eu falei, dentro da obra espírita, né? Tem contradição. E não esqueçam, é da natureza da evolução de todos os espíritos que estão envolvidos no nosso planeta Terra, sejam eles encarnados ou não. Não é porque está desencarnado que se torna um espírito de luz. Eu já ouvi algumas pessoas falarem, quando o irmão desencarna, já vi espíritos falar, esse é um espírito de luz. Meu irmão, todos nós temos luz. Não só esse que desencarnou para fazer tudo direitinho. Nós também temos luz. Né? Parece que é querer dizer que os outros não são de luz. É uma distinção que na verdade não existe. A nossa luz vai aumentando gradativamente. Mas você, eu, todos nós temos luz. O assassino, o bandido, o ladrão, o estuprador, seja de quem for, tem essa luz. Mas a tendência é que essa luz vá aumentando gradativamente. Ok? Então, irmãos, fica aqui a dica. Consolador prometido por Jesus, segundo os espíritas, é a doutrina espírita. Mas do jeito que pregam, não parece consolador. Que revisam os seus conceitos palestrantes. Se atualizem e saibam que de 20 pessoas que vocês pregam, para cada 20 pessoas, 19 não estavam aqui na época de Jesus. Ok? E essa uma pessoa que estava na época não significa que ela estava perto de Jesus. Poderia estar no outro lado do planeta, em outro continente. Ok? Valeu, obrigado e até a próxima.